Tuberculose, uma doença infecciosa e altamente contagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Agente etiológico e suas classificações. A tuberculose pode ser causada por qualquer uma das 7 espécies que integram o complexo Mycobacterium tuberculosis. Entretanto, no ponto de vista sanitário, a espécie mais importante é a Mycobacterium tuberculosis. Reservatório. O reservatório principal é o homem e, em algumas regiões, o gado bovino, primatas e outros mamíferos doentes. Transmissão. A tuberculose é transmitida principalmente por via aérea. Quando o doente tosse, fala ou espirra, ele lança no ar gotículas de tamanhos variados, contendo no seu interior o bacilo. Essas gotículas podem chegar aos pulmões das pessoas pela respiração. As gotas maiores, devido ao seu peso, tendem a se depositar no chão. Mesmo que sejam aspiradas, o tamanho delas faz com que encostem na traqueia ou nos brônquios, provocando o reflexo da tosse. Assim, os bacilos são expulsos e não conseguem atingir a parte mais profunda dos pulmões. Somente os núcleos secos das gotículas, com diâmetro de até 5 micrômetros e com 1 a 2 bacilos em suspensão, podem atingir os bronquíolos e alvéolos, e aí iniciar a multiplicação. Período de incubação. Após a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, transcorre em média 4 a 12 semanas para a detecção de lesões primárias, embora o risco de adoecimento pela tuberculose seja maior durante os 2 primeiros anos após a infecção. Na forma de infecção latente, pode persistir por toda a vida. Período de latência. Em situações metabolicamente desfavoráveis ao Mycobacterium tuberculosis, como diminuição do PO2, pH baixo do órgão em que o bacilo está alojado ou durante a ação de medicamentos para o tratamento da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis pode entrar em estado de latência, multiplicando-se muito lentamente durante dias ou até mesmo anos. Transmissibilidade. A transmissão ocorre enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não tiver iniciado o tratamento. O grau de transmissibilidade depende do número de bacilos expelidos, sua virulência, condições ambientes e oportunidades para dispersar em aerossóis por tosse, espirros e fala. Com o esquema terapêutico recomendado, a transmissão é reduzida gradativamente. As crianças com tuberculose pulmonar geralmente não transmitem a doença. Manifestações clínicas, tuberculose pulmonar. Em adolescentes e adultos, o principal sintoma é a tosse com duração de 3 ou mais semanas, acompanhado ou não de outros sintomas e sinais sugestivos de tuberculose. Em crianças, o achado clínico que se destaca é a febre moderada por 15 dias ou mais. São comuns irritabilidade, tosse, inapetência, perda de peso e sudorese noturna. Diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial é realizado por exames bacteriológicos para a confirmação da tuberculose ativa. No diagnóstico, a identificação de resistência aos antimicrobianos é uma ação importante. Os exames são: baciloscopia, permite detectar a maioria dos casos pulmonares e é recomendada a realização de cultura para todos os casos, independente do estado. TRM-TB, teste de amplificação de ácidos nucleicos utilizado para a detecção do DNA do complexo Mycobacterium tuberculosis e triagem de cepas resistentes à rifampicina, pela realização do PCR em tempo real. Cultura é um método de elevada especificidade e sensibilidade no diagnóstico da tuberculose. Sensibilidade é o exame efetuado para detectar a resistência dos isolados de Mycobacterium tuberculosis aos medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose. Tratamento da tuberculose. A tuberculose é uma doença curável em praticamente todos os casos. O tratamento da tuberculose sensível deve ser realizado em regime ambulatorial. O esquema de tratamento compreende 2 fases, a intensiva ou de ataque e a de manutenção. Em adultos e adolescentes, os medicamentos usados são isoniazida, a rifampicina, a pirazinamida e o etambu, sendo 4 medicamentos na fase intensiva e 2 na de manutenção. Para crianças menores de 10 anos, o tratamento se faz com rifampicina, isoniazida e pirazinamida, sendo 3 medicamentos na fase de ataque e 2 na de manutenção. Observação. A hospitalização somente está recomendada nos seguintes casos: meningoencefalite tuberculosa, intolerância medicamentosa incontrolável em ambulatório, estado geral que não permite tratamento em ambulatório, intercorrências clínicas e cirúrgicas relacionadas ou não à tuberculose, casos em situação de vulnerabilidade social. A vacina que protege contra a tuberculose, no caso, é a ABCG, que ela é preparada com bacilos vivos, que é a partir de cepas atenuadas do M. bovis, que é responsável pela transmissão da tuberculose entre os bovinos e, em menor grau, nos humanos também. Ela apresenta uma eficácia de 75%. A tuberculose meninge é uma infecção que dá nos meninges, e a tuberculose miliar é uma bactéria que se desloca pela corrente sanguínea e se espalha pelo corpo. A proteção ela vai variar dependendo da prevalência dos agravos e da resposta de cada pessoa. O esquema vacinal da ABCG é que ela possui dose única, ela deve ser administrada o mais rápido possível, de preferência assim que o bebê nasce. A aplicação ocorre intradérmica, ou seja, a cicatriz fica visível, o que é totalmente normal. Alguns exemplos gerais da vacinação é que um bebê que teve contato ou tem contato com alguém que está com a TB, ele deve fazer o tratamento e só depois ser vacinado. Recém-nascidos que têm apenas 2 quilos ou até 2 quilos devem esperar atingir o peso ideal para tomar a vacina. Há também algumas contraindicações. A partir dos 5 anos de idade, nenhuma pessoa deve ser vacinada, exceto pessoas com casos de hanseníase. Pessoas também com o uso de outras terapias imunodepressoras, também indivíduos cometidos de neoplasia maligna. Para crianças e pessoas que são expostas a HIV, é necessário algumas medidas para ser seguidas e devem ser severamente seguidas. Entre as medidas de prevenção, a mais importante, a principal medida, é a identificação precoce dos casos que são suspeitos e o tratamento daqueles que já estão confirmados. De grande importância também a oferta da vacina, a implementação da identificação e o tratamento da ILTB. A adoção de medidas de controle de infecção por aerosóis em serviços de saúde também. O objetivo da vigilância epidemiológica é a redução da morbilidade e mortalidade por tuberculose, conhecer sua distribuição e relevância, a fim de elaborar medidas para o controle e prevenção da doença. O caso suspeito são pacientes sintomáticos respiratório que apresentam tosse com duração de 3 ou mais semanas, com ou sem outros sintomas de tuberculose. Pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde, indígenas, pessoas em situação de rua e pessoas vivendo com HIV são consideradas sintomáticas respiratórias se apresentarem tosse com qualquer tipo de duração. Os sintomas são febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso e apetite. Caso a doença estiver em outra parte do corpo, tuberculose extrapulmonar, os sintomas irão se manifestar de acordo com a área afetada. Nos casos
confirmados, são usados 2 critérios para a confirmação da tuberculose. O critério laboratorial, com pelo menos uma amostra positiva de baciloscopia, de teste rápido molecular para tuberculose ou de cultura para tuberculose. E o critério clínico, que são casos que não apresentaram confirmação clínica, mas apresentaram resultados de exame de imagem ou histológicos sugestivos para tuberculose. Notifica-se apenas casos confirmados de tuberculose. Após a confirmação do caso de tuberculose, o serviço de saúde responsável por detectar a doença faz a notificação. A notificação e investigação epidemiológica devem ser registrados no Sistema de Informação de Agravo de Notificação, SINAM, com o preenchimento da ficha de notificação e investigação da tuberculose. O caso de tuberculose é classificado de acordo com os tipos de entrada. Caso novo é o caso de tuberculose ativa que nunca utilizou medicamentos para o tratamento da doença ou que fez o uso por menos de 30 dias. Recidiva é o caso de tuberculose que foi tratado anteriormente e recebeu alta por cura comprovada ou por ter realizado o tratamento completo.